Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E essa semana nós tivemos um alívio. Finalmente os juros e o dólar aliviaram. Ou seja, chegaram num patamar muito alto, né? No caso do dólar chegou a bater 5.700 e aí fez uma semana de baixa, marcando um topo. Agora nós precisamos ver, para mim, de acordo com a experiência que eu tenho de operar no dólar, para mim ele vai ficar ali naquela faixa entre 5.500 e 5.700 por um tempo, até decidir o que ele quer fazer como próximo movimento. Eu não acredito muito que ele venha a perder essa região dos 5.500, esse topo anterior rompido, e vá descer de novo para os 5.300, alguma coisa assim. Mas nós estamos aqui todo dia exatamente para analisar o gráfico e ver se isso daí acontecer. Nós vamos indicar isso daí nas aberturas de mercado diárias, né? E os juros, a mesma coisa também, né? Ele rompeu o topo e aí fez uma barra de baixa tal. Eu, do mesmo jeito que estava sendo muito orientado por notícia, né? Por espuma de política, foi a mesma coisa que aconteceu essa semana, então por causa de espuma de notícia, mas em termos estruturais não aconteceu nada. Por isso que eu não acredito tanto numa mudança de comportamento desses ativos. O Ibov continuou mais uma semana de alta, né? Então ele chegou ali naquela última retração de Fibonacci, da última perna de baixa, dessa tendência de baixa, e agora ele ficou os últimos dias da semana ali enroscando naquela região 126, 127 mil pontos, né? E agora nós vamos ver se ele vai marcar topo e virar para baixo, ainda não deu sinal, ou se ele vai simplesmente para cima e não vai olhar para trás. Se ele fosse seguir os mercados internacionais, ele deveria ir para cima, né? Apesar de que toda a tendência de baixa antes da reversão merece um teste do último fundo. Então isso não aconteceu ainda. Mas às vezes o mercado não faz o que é esperado, exatamente porque o mercado é caótico, né? Então isso daí pode acontecer. Se ele seguir realmente o que está acontecendo no mundo, nós temos os Estados Unidos para cima, né? Então mais topo histórico, uma semana espetacular. Europa deu uma bela de uma reagida e as commodities começaram a reagir, tá? Principalmente as commodities metálicas. Então nós vamos ver aí ouro, prata, principalmente a prata, estão ficando muito bonitas. E então é mais ou menos esse daqui que é o resumo da semana. Falando sobre o Momento Economês, eu já faz um tempo que eu estou fazendo aí o Momento Economês, nesse vídeo de domingo, mas eu recebi alguns feedbacks de que nem todo mundo gosta do Momento Economês, que quer só ver os gráficos, né? Então, assim, por uma série de razões, eu decidi separar os vídeos. Então, agora esse vídeo de domingo vai ser só gráfico, tá? Só análise Brasil e internacional. E eu publiquei ontem, e aos sábados eu vou publicar o Momento Economês. Então, uma das razões é essa, né? Então, o pessoal que não curte, separa o vídeo, aí se não quer ver no sábado, não vê esse vídeo e assiste só aqui o do domingo, que é só gráfico, e beleza, todo mundo fica feliz. Para quem curte o Momento Economês e ainda não está inscrito no canal ou não clicou no sininho ali para receber as notificações, perdeu, por exemplo, o vídeo de ontem, né? Então, recomendo clicar no sininho ali para receber as notificações e os vídeos de sábado. Então, ontem nós fizemos um vídeo de revisão das projeções que nós fizemos em 2024. E aí peguei tudo que a gente tinha falado lá em 2004, que esperávamos que ia acontecer, e fizemos uma revisão, então está tudo bem alinhado, né? E aí fiz algumas atualizações aí desse vídeo. Então, se você não viu, vai lá conferir, vou deixar o link aqui no card. E aí, outros motivos também é que eu tenho um monte de momentos econômicos que estão perdidos aí no meio dessas análises semanais, né? Então, às vezes, são assuntos que são atemporais, né? E o YouTube gosta desses vídeos atemporais, né? Porque os nossos vídeos são todos perecíveis, né? Ou seja, se faz uma análise dessa semana que vem já não vale mais nada, né? Então, esses temas que a gente fala no Momento Economia são temas que você pode, daqui 1, 2 anos, assistir o vídeo e ele ainda está válido. Então, é melhor deixar esse vídeo nessa playlist do Momento Economês, e aí você tem
nós estamos agora com 6 vídeos ali do Momento Economista, e aí ele fica lá como dicas do MDR, que a qualquer momento você pode assistir e vai te agregar valor, tá bom? Então, esse é o motivo. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente e ter acesso à carteira VIP, todo o nosso conteúdo, clica no link da descrição aqui embaixo para acessar o método da EX. Então, turma, indo aqui já para o mapa de calor do mundo, né? Você vê mais esverdeado, inclusive o Brasil, mais verde, né? Principalmente Europa e Ásia tiveram uma semana legal. E o S&P 500, mais do mesmo, as magníficas 7 explodindo, né? Então, Apple subindo 5%, fez mais um rompimento, Microsoft também mais rompimento, Nvidia acordando e assim por diante, né? E o resto do mercado ainda meio avermelhado, mas isso daqui puxa todo o mercado para cima. Agora, o nosso VIX continua aqui embaixo, bem calminho, então nenhum indicador que vamos ter muita volatilidade, o mercado deve continuar comportado. Aí quando você olha aqui os juros dos Estados Unidos, né, nós tínhamos tido aqui essa reação, que faz sentido aquilo que eu expliquei sobre o Japão, né, está vendendo seus títulos, então por isso pressionou os juros para cima, e agora parece que eles já fizeram o caixa que precisava fazer, e aí tivemos uma semana de baixa aqui de juros. Tá? Essa semana vai ser uma semana bem movimentada em termos de falas do Powell, Fed e indicadores, tá bom? Os juros na Europa também parece que deu uma acalmadinha aqui, deixando uma sombra, né? Então acho que ele chegou no limite de escalar essa barra, já 3 semanas aqui, não conseguiu vencer ela, e aí eu acho que esse negócio aqui vai arredondar e virar para baixo. Inclusive, as coisas na Europa, vamos falar aqui do Reino Unido, né? Então, os juros também está calmo aqui na mesma região, e nós tivemos lá o resultado da eleição, o Partido Trabalhista ganhou, uma mudança de 12 anos aí de comando do governo, dos conservadores para os trabalhistas, mas no final das contas dá no mesmo, tá? O mercado simplesmente ignorou esse negócio e falou, tanto faz ser um ou outro, não vamos ter grandes mudanças. E a França, que está mais tensa, né, com relação a esse negócio das eleições aí, veja só que interessante, né, os juros tinham subido bastante, e aí essa semana aqui ele já fez uma semana de baixa, ainda não marcou topo, né, mas eu acho que vai marcar topo, porque o que aconteceu lá nas eleições, eu venho comentando isso daqui, porque isso impacta, né, no euro, no DXY e tudo mais. O que aconteceu lá é que o partido de direita, chamada extrema-direita, ganhou a eleição, primeiro turno, né? Agora o segundo turno nesse fim de semana vai ser a eleição. E só que o que acontece é que num primeiro momento o mercado precificou essa vitória e depois num segundo momento o que acontece é que o partido do Macron, junto com o pessoal da esquerda, se juntaram ali e estão fazendo um bem bolado para neutralizar o partido da direita no parlamento, que vai ter mais cadeiras, mas provavelmente não vai conseguir formar governo, né? Então, o que acontece? Esse cenário, se ele se confirmar, simplesmente continua do jeito que está. Então, dá uma aliviada e, de novo, não é porque um é melhor do que o outro, é a mesma coisa do que o Reino Unido. É simplesmente porque você tira a incerteza que ninguém sabia o que ia acontecer se continuasse aí com o partido da direita vencendo e formando governo, porque aí ia ser um governo frágil por conta da oposição. Né? O Japão aqui, título de 30 anos, continua aqui nesse topo, né, linha de retorno do canal, e aí indo agora para o S&P 500, olha só, uma bela de uma semana de alta, né, não tenho o que falar sobre esse gráfico, né, simplesmente para cima e avante, rompeu aqui essa região, e nós estamos quase lá no 5.600, que era o nosso alvo, né, então fechou aqui no 5.700, aliás, 5.560 e muito perto do nosso alvo de 5.500. Lembrando que esse é o nosso primeiro alvo, né? Depois, se ele chegar no 5.500, 5.600 e passar, ainda tem outros alvos para frente, tá bom? No caso da Nasdaq, também fez um rompimento aqui, olha, fechou acima dos 20 mil pontos, quase 20.400 pontos. Então, eu sempre reforço o como esse negócio aqui é impressionante, né? Então, nós estávamos aqui, olha,
há uns 18 meses atrás, nós estávamos trabalhando nos 10 mil pontos dessa Nasdaq, né? E nós já estamos aqui nos 20 mil pontos. Então, quem não acredita na tendência, deixa dinheiro na mesa. Fica essa lição aqui para vocês acreditarem mais na tendência. O Dow Jones continua no mesmo lugar, não aconteceu muita coisa. A Russell 2000 também continua no mesmo lugar, semaninha de baixa, mas está enroscado aqui, né? E aí, indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, que fez uma semana aqui de reação, né? Então, isso daqui está com cara de fundo mais alto e que vai romper o topo e vai embora, né? Então, acho que aliviando essas tensões aí das eleições na Europa, eu acho que ela volta a romper topo. Aí, o Reino Unido também, olha só, se segurou aqui na retração de 50% de FIBA, essa semana, obviamente, está nessa consolidação, fez um candle assim, mais ou menos em definição, mas faz todo sentido e para mim o desenho mais provável desse negócio é ele se segurar aqui e voltar a testar topo, tá? A França também também foi uma semana indefinida, né? Mas olha só, fechou aqui para cima e eu vou te falar, viu? Eu acho que com esse contexto todo, vou até colocar aqui o gráfico diário. Eu acho que com esse contexto todo tem uma boa chance de romper o topo. Então, para mim, olha, no rompimento aqui da máxima desta semana, tem compra aqui nessa França para teste de topo, tá bom? Então, isso aqui não é um call, é simplesmente, tecnicamente, esse negócio está numa tendência de alta, teve uma pressão muito grande por causa da eleição, vejam só, toda essa queda aqui foi a hora que o Macron convocou a eleição, e aí simplesmente o mercado precifica o pior cenário. Fala assim, olha, não sei o que vai acontecer, então vamos precificar. Só que isso daqui o que era? Era uma correção aqui depois de um rompimento de topo histórico, né? E aí voltou aqui para as retrações de Fibonacci. Do mesmo jeito que aconteceram outras coisas aqui, já nem lembro o que foi, né? Que fez essa correção também e depois fez essa perna. Então agora o mais provável é se romper aqui essa região, ele ir testar topo, talvez até romper, tá bom? É surpreendente, a França, a economia deles é bem complicada, o pessoal lá quebra tudo em eleição, tudo é motivo para quebrar tudo, colocar fogo nas coisas, mas é uma economia forte, né? Você tem lá o setor de luxo que é muito forte. O índice Nikkei, olha só, fechou aqui no topo histórico, então nós falamos na semana passada, né, que ele tinha se livrado dessa região, e daqui o teste era do topo, né, e veio em uma semana rapidamente aqui, então já aponta com toda a cara que vai romper esse topo histórico. A China continua se segurando aqui e, para mim, o que tudo indica, eu não sei se ele para aqui, se ainda desce mais, mas assim que ele der um sinal, como a Europa está dando, compra na China, tá? Esse rompimento desse canal aqui foi muito importante. Os mercados emergentes, olha só, fizeram uma bela de uma semana, né? E se livrou aqui dessa região, né? Então agora nós temos aqui claramente que isso daqui foi só um pullback nesse topo rompido e agora já estamos novamente aqui e está prestes a fazer um pivô de alta. Isso daqui é uma boa notícia para o Brasil, né? E a gente vê aqui quem está puxando, quem está ajudando a puxar essa fila é a Índia, né? Que a China não está com tanta força, mas a Índia fez o rompimento do topo histórico, né? Então a Índia agora daqui para frente, olha só, a projeção desse pivô, esse negócio aqui vai embora, né? Estamos aqui perto dos $55, o primeiro alvo está aqui no 62 e depois $68. Está com cara de que vai fazer esse rompimento e vai embora. Já o nosso EWZ veio aqui testar o fundo, né? Essa linha de tendência aqui desse afunilamento e agora fez uma bela de uma barra. Então, se você olhar aqui só o EWZ, isso daqui é fundo, isso daqui é compra em EWZ, tá bom? Então, isso daqui está apostando que o dólar vai acalmar e o Ibov vai continuar subindo. Se por acaso a gente vier fluxo de gringo, isso daqui realmente pode acontecer. Então vamos observar de perto esse EWZ. Indo para as commodities, nós temos aqui esse afunilamento do petróleo, mais uma semana de alta. Para mim esse negócio vem aqui no 92, tá bem claro esse gráfico, né? O minério de ferro, também tivemos uma semana de alta aqui, mas é uma consolidação grande, né? Então isso aqui realmente a China precisa andar para esse minério de ferro se desenvolver. Já o cobre, olha, quem tem a oportunidade de operar o cobre, e o cobre, pessoal, inclusive no mercado chama de Dr. Copper, né, porque ele é o cara mais ligado à economia real, ou seja, se a economia real está boa, o cobre anda, porque o cobre tem muita aplicação na economia real, né.
E ele fez aqui, tinha feito o rompimento desse topo histórico, né? E aí, olha só como ele ficou aqui, ó, isso daqui é uma compressão de volatilidade, né? Olha só quando acontece isso daqui, e aí nós vamos ver no gráfico da prata também parecido com isso daqui. Aí ele faz um rompimento explosivo, né? Aí depois aqui veio fazer uma correção até as retrações de Fibonacci e essa semana fez uma barra de alta aqui, marcando esse fundo. Então, para mim, quem tiver oportunidade, acima aqui do rompimento dessa barra dessa semana, é só compra no cobre, tá? Esse negócio aqui tá com cara de que vai romper topo histórico. Aí, falando já da prata, né, que eu estava falando, para vocês verem a semelhança dos gráficos, né? Então, nós temos aqui também esse afunilamento aqui, que foi um rompimento explosivo, e aí ele veio aqui nessa região aqui dos $30, que é muito importante, aí deu essa embandeirada, né, e fez o rompimento. Então, agora, essa semana aqui, olha só, a prata é a mesma coisa que eu falei sobre o cobre. Quem tiver a oportunidade de operar isso daqui, eu sei que no Brasil o ETF do Silver é ruim de operar, né? Então, se você tiver a oportunidade de operar aqui fora, você tem tanto essa prata aqui no futuro, quanto o próprio, tem um ETF do Silver, acho que é SLV, aqui ó, Silver Trust, olha só. É um ativo aqui com a cotação também parecida, perto dos $30, né? Então, esse rompimento aqui tem compra nesse negócio e voltando aqui ao futuro, as projeções disso daqui eu já cansei de fazer, né? Olha só, nós estamos falando desse negócio aqui para o primeiro alvo aqui no 41 e depois 50. Então, nós temos uma bela de uma pernada para ir aqui, tá bom? Não perca essa oportunidade. Que mais que eu queria falar aqui sobre a prata? Eu queria mostrar o gráfico diário. Para vocês verem como o rompimento dessa bandeira aqui ficou bonito, tá? Então é por isso que eu estou empolgado com esse ativo, por conta, por várias razões, né? Eu gosto de operar commodity e tecnicamente elas se comportam muito bem, e aqui tinha uma bandeira, né, de alta que fez isso daqui e fez o rompimento da bandeira e fechou aqui na sexta-feira, confirmando esse pivô. Então agora realmente acionou essa bandeira, não tem mais o que falar, stop aqui embaixo e rompimento, pode escolher se quer já entrar ou no rompimento aqui do pivô aqui em cima, mas tanto faz, tá bom? O ouro também, olha só, no diário aqui, também, apesar de estar dentro da consolidação, ele conseguiu fechar na sexta-feira acima aqui desse topo, né? É importante. Então, isso aqui está com cara que vai voltar aqui nos 2.400. Isso aqui é o gráfico diário, vamos olhar aqui o semanal. E olha só, uma barra de alta. Então, por isso que eu falei que as commodities reagiram essa semana aqui. Eu gostei bastante desse movimento, né? Então, pode esperar o rompimento dessa consolidação aqui para comprar, tanto faz, mas esse ouro aqui voltou a ficar interessante novamente. Até o urânio, que estava dando uma ramelada aqui, né? Porque ele tinha feito esse rompimento aqui que era importante. Eu até comprei isso daqui e acabei estopando, porque quando o ativo faz o rompimento de um topo desse, você espera que ele saia cantando o pneu e vá embora, né? Não que ele fique ramelando aqui. Então eu saí fora do trade já faz tempo, né? E agora, o que ele está fazendo aqui? Com esse conjunto de todas as commodities, né? Nós temos esse canal e nós temos esse fundo. Então, a última vez que ele fez um fundo aqui, ele deu uma bela de mandada. Então, aqui, esse 1, 2, 3, eu gosto dessa compra aqui, para ele romper esse topo, e a hora que ele conseguir se livrar dessa região, esse urânio deve andar, tá? Então tem esse ETF aqui, URA, Global Urânio ETF, que é uma opção para quem opera fora, tá? Olhando agora o DXY, nós tivemos uma semana de baixa, né? Acalmou, talvez até por conta do Japão, mas a questão é que ele continua na mesma região aqui, né? Perto dos $105 e tal, então não vejo nenhum motivo para esse negócio fazer um movimento mais brusco, né? Deve ficar por aqui, pelo menos por enquanto. E o que está sendo muito falado é o Bitcoin, né? Onde ele chegou a perder fundo, olha, chegou a trabalhar aqui nos $54 mil, e o pessoal ficou estressado, né? Agora voltou aqui para a região dos $57 mil, e aí assim, o que eu digo? Você olhando aqui o diário, você tem essa marcação de fundo aqui, onde pode ser um falso rompimento, né? Então ele pode ter vindo aqui só buscar liquidez,
que é muito comum, e aí no rompimento aqui, desse 1, 2, 3, ele volta a testar topo. Este é um cenário, tá? O outro cenário é que ele vai realmente fazer uma correção maior. Isso daqui é bem possível, tá? E aí essa correção maior seria ele vir aqui para essa região aqui dos 40 mil dólares, entre 40 e 50 mil dólares, né? Esse seria um cenário, inclusive, melhor para quem quer aportar, né? Mas, de qualquer jeito, vou te falar, se ele voltar, fizer um falso rompimento e voltar para dentro da consolidação, e você está querendo se posicionar nesse ativo, não deixe de fazer, porque isso daqui pode ser explosivo a qualquer momento e romper topo, tá? A mesma coisa o Ethereum, está aqui no fundo da consolidação, então se segurou aqui mais uma vez, né? Quando você olha o diário, eu acho que tem uma compra aqui nesse Ethereum, porque é a mesma configuração aqui do Bitcoin, só que no caso dele ele nem chegou a perder o fundo, né? Então essa compra aqui para mim é interessante, você tem um risco-retorno aqui interessante, né? Um ativo em tendência de alta, você tem um stop aqui desse tamanho com um retorno pelo menos para vir testar o topo, inclusive pode até romper o topo. Então fica interessante esse tipo de ativo. Lembrando, isso aqui não é call, é só análise técnica pura. Agora, para finalizar, vamos olhar aqui o ien japonês, que está se segurando ali na região dos 160 dólares, né? Uma semana a mais de doji, e é importante esse rompimento aqui, deve continuar para cima, né? Salvo se acontecer alguma interferência do Banco Central, isso daqui deve continuar para cima. Né? Então agora vamos para as commodities, as FANGs. Ou FANGs ou Magnífica 7. Então, olha só, olha que barra de Apple. Apple, eu quero chamar a atenção para vocês que a Apple aqui, olha, nós estávamos aqui em maio, abril, final de abril, começo de maio, essa Apple estava trabalhando aqui nos 165 dólares. E agora ela já está aqui nos 226 dólares, né? Então, nós estamos falando de um retorno aqui, deixa eu até colocar a minha reguinha aqui, nós estamos falando de um retorno de 36% em 70 dias, né? 3 meses, 3 meses aqui é dias úteis, né? Então, assim, realmente é um negócio assustador, né? Então, quando estava aqui, nós falamos que, na verdade, nós falamos que não sabíamos se ia segurar esse fundo ou não, mas nós falamos que se rompesse aqui os 180 era compra. Então, imagina, olha só o risco-retorno que eu estava falando agora no Bitcoin, né? Então, você tinha esse stop aqui, e olha só quanto esse negócio andou. Isso daqui é você operar a favor da tendência. Então, mesmo que você tivesse comprado aqui no 180, onde nós falamos, isso daqui já estava dando um retorno de 26% em 60 dias, 2 meses, né? É isso aí. Então, o que eu vou falar sobre isso daqui? É só compra, toda oportunidade que você puder montar nesse cavalo, segura na crina e vai embora. Mesma coisa a Microsoft, né? Então, a Microsoft também fez esse triângulo ascendente aqui, bonitinho, né? E rompeu e está indo embora. Então, o alvo dela agora é nos 480, está bem perto, 467, né? Mas, até prova em contrário, deve continuar para cima. A Amazon também fez o rompimento aqui do topo histórico, tá? E essa Amazon aqui também tá forte. Então, fechou aqui na máxima da semana e para mim é só compra em Amazon. Então, você vê que todos esses caras aqui estão fortes, né? Google, olha só que barra. Depois já deixou o topo histórico aqui para trás, né? E continua subindo uma semana muito forte. Então, só compra. Meta está prestes a romper aqui. Quando você olha esse gráfico, e aí eu vou voltar aqui na Microsoft, olha só, que eu sou você amanhã, né? Então, quando você olha a meta aqui, o rompimento desse topo provavelmente faça a mesma coisa que a Microsoft fez, tá? Então pode ser uma boa oportunidade. A Tesla, olha só que semana que fechou aqui. Então, assim, eu até falei essa semana, né, que eu ia vender essa Tesla aqui por causa dessa região. Ela fechou melhor do que eu esperava, a região continua sendo 250, eu ainda acho que esse negócio aqui vai reagir para baixo, mas de qualquer jeito isso aqui pode ser uma bandeira, pode ser uma consolidação e tal, essa é a minha expectativa porque andou demais, né? Mas de qualquer jeito essa Tesla aqui, independente do que ela faça, o mais provável é ela vir aqui nos 300 e depois ir embora, parece que a Tesla realmente vai virar para cima, então se você fez a venda, mantenha o seu stop aqui, faz o seu planejamento, porque esse negócio pode explodir, tá bom?
Ah, e aí se explodir tem compra em Tesla, tá? Acima dos 250, se tiver uma oportunidade, pode montar nela. Netflix está no topo histórico aqui, obviamente agora ela deve dar uma enroscada, né? Mas se romper é compra. E Nvidia, para mim parece que a Nvidia tem uma nova compra aqui, tá bom? Então esse semanal não fica tão claro, mas no diário fica mais claro. Por quê? Ela fez uma correção, né? E eu vou mostrar depois essa linha de tendência aqui que ela rompeu, né? Então ela fez essa correção e aí deu essa consolidada que poderia ser uma bandeira de baixa, mas na verdade, olha, veio aqui. Então se rompeu 130 aqui, para mim tem compra nessa Nvidia e ela volta a subir. Então eu vou mostrar aqui o gráfico semanal para mostrar para vocês o que ela está fazendo, né? Veja que ela tem essa linha de tendência aqui que vem lá de trás de 2017, 2018, né? Então essa linha de tendência ela foi rompida e aí isso daqui se falhasse e voltasse para cá nós podíamos ter essa correção. Mas na verdade o que está parecendo que vai acontecer é que ela simplesmente vai dar uma enroscadinha aqui, né, acima e depois vai criar um novo patamar de preço. Então, assim, a Nvidia está muito forte, enquanto ela estiver subindo, continua no setor comprador, tá bom? Então, encerramos agora o mercado internacional, vamos para o Brasil. Olha lá, turma, começando aqui pelos juros, né? Então, os juros chegou a bater... Ah, desculpa, eu estou aqui no dólar, tá errado. Aqui, pronto. Estamos aqui no juros, né? Então, o juros chegou a bater aqui esse patamar quase 12%, né? E tinha feito o rompimento aqui, aí subiu e tudo mais, e depois acabou fechando aqui nos 11,20 novamente. Mas o que acontece? Eu acho muito mais provável ele se segurar nessa região aqui, perto dos 11 para cima, e depois continuar subindo, do que ele simplesmente marcar um topo aqui e voltar aqui para o patamar de novo, tá? Estruturalmente não tem nada para isso acontecer e tecnicamente não tem nada para isso daqui acontecer, né? Isso daqui para mim já reverteu e vai virar para cima. No máximo vai ficar aqui de lado. Olhando aqui o Ibov, olha só, mais uma semana de alta aqui, maravilhosa, tivemos quase 2% de alta, né? E o que eu estava falando, nós vamos olhar no índice com mais clareza, né? Mas olha, tem essa linha de tendência agora, ele está bem perto aqui dessa linha de tendência, essa semana ele pode vir até visitar essa linha de tendência, e aí vamos ver se ele faz um comportamento parecido com esses daqui, né? Deixando sombras e tal, para reagir ou se ele já abre a semana reagindo. Como eu disse, se ele acompanhar o mercado internacional, isso daqui deveria continuar para cima. Né? O problema disso daqui continuar para cima, agora olhando o índice, são essas retrações de Fibonacci, né? Então, dessa perna de baixo, olha, nós estamos aqui na última retração de Fibonacci, aqui nos quase 129 mil pontos. E você vê que isso daqui é um topinho, né? Já terceiro dia aqui, mais ou menos na mesma região. Então, se esse negócio aqui, essa semana, perder aqui esse fundo dos 126.500, acho que é mais ou menos marcado, nós podemos ter uma perna de baixo. Significa que vai perder fundo aqui? Não sei, mas pode ser pelo menos um teste aqui do fundo. Porque, como eu disse, todo fundo merece um teste, né? Então, mesmo que for para reverter essa tendência, esse negócio aqui precisa fazer alguma correção dessa perna de alta antes de ele continuar subindo, tá? E aqui nós já estamos numa boa região. O que ele pode fazer? Ele pode dar uma varada aqui nessa retração de Fibonacci essa semana e vir testar essa linha de tendência, né? Então ele pode vir aqui até uns 129, 300, alguma coisa assim, mas essa região toda aqui é uma região muito boa de venda. Lembrando, por que eu estou falando isso daqui? Porque nós temos esse canal de baixa, né? Então isso daqui permanece vigente ainda, né? E nós fizemos uma reação muito forte aqui, andou aqui 7.600 pontos, e quando você olhar as outras reações, aqui foi 6.000 pontos, né? Aqui subiu menos, né? Foram 4.700 pontos, tal. Então ele andou bastante já para uma tendência de baixa. Por isso que eu espero que essa região aqui tenha algum tipo de reação. Quando a gente olha aqui os 60 minutos, ele ainda não marcou topo, né? Então, o que acontece? Ele precisa realmente perder este fundo, e aí depois provavelmente ele vem aqui e comece a brigar, e aí depois vai tentar
renovar topo, não vai conseguir, e aí faz isso aqui. Aí nós estamos falando de reversão de tendência, aí você pode começar a vender o índice, tá? Porque quando você olha aqui nos 60 minutos, o que acontece? Apesar de você estar numa região de bastante resistência, isso daqui é uma bandeira de alta, né? Uma consolidação. Então isso aqui, se romper, ele pode ir embora. E o mercado pode fazer isso. Então não adianta querer adivinhar o que ele vai fazer. Enquanto esse negócio aqui estiver subindo, você tem que operar com a cabeça para cima, tá? A única coisa que nós estamos fazendo é um planejamento de longo prazo para começar a vender se ele começar a configurar a venda, tá bom? Não confunda as coisas. O dólar, então, o dólar, olha só, chegou a tocar aqui os 5.700, 5.717 ele foi, né? E aí fez uma bela de uma barra de baixa aqui, andou 137 pontos para baixo em relação ao fechamento da semana passada. Nós sabíamos que aqui era uma região de bastante briga, né? Agora traçamos aqui esse Fibonacci e ele chegou aqui na primeira retração de Fibonacci, né? Então vamos aqui para o diário. Olha só, chegou aqui e já começou a brigar. Pode descer mais? Pode. Ele pode vir aqui até os 5.300 tranquilamente, tá? Eu acho que esse dólar está muito forte para ele vir até aqui, mas dependendo das notícias, do que acontecer, ele pode dar uma espetada. A única coisa que eu te digo é que aqui, se ele te der uma configuração de compra, tem que comprar. Aqui, 5.400, se ele te der uma configuração de compra, tem que comprar. E se ele vier aqui no 5.300, der uma configuração de compra, tem que comprar. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Se vai continuar corrigindo, né? Eu não operaria vendido no dólar, apenas alguma venda oportunista em termos de day trade, né? Estando sempre preparado para fazer uma compra. Então, a gente vê aqui no dólar que ele veio aqui, segurou bastante, né? Então, quando ele fizer esse pivô aqui, começa a comprar. Se ele perder aqui, você vê que ele deve se segurar nessa região. Então, assim, hoje, essa semana no day trade, toda oportunidade que fizer um fundinho, você tem que operar com essa cabeça aqui, ó, tá vendo? Veio aqui, comprou, veio aqui, comprou, e aí rompeu. Então, essa é a cabeça que a gente tem que ter no dólar, tá bom? Olhando aqui as small caps, tivemos uma bela de uma semana de alta e ele fechou aqui, olha, 101, acima do 100, né? Então, eu estava com a expectativa de que quando ele batesse no 100 aqui, ia dar uma venda. Vamos ver o que acontece essa semana, né? Esse negócio aqui está bem enroscado. Como ele está bem no meio do caminho, cuidado aqui com as operações, porque se você for olhar em termos de compra, você tem um stop desse tamanho aqui e um alvo aqui, tá? Mais ou menos 1 para 1, não vale muito a pena, né? Já uma venda, você tem esse cenário aqui que fica mais claro pelo diário, onde você tem aqui topos e fundos descendentes, né? Então você tem esse topo, esse topo, esse topo, e se ele marcar um topo aqui nessa região, que é uma região de bastante briga, você pode dar uma venda, né? Então eu estou mais com isso na cabeça nessas small caps. Indo agora para os setores. Nós temos o setor de materiais básicos, que tinha feito uma bela de uma reação, mas olha, ainda não conseguiu se livrar. Então essa semana aqui foi uma semana meio chechelenta, né? O setor industrial, que estava prestes a romper aqui, deu uma falhada. Agora, esse negócio aqui, se for um pullback, ele tem que reagir essa semana, né? Se ele começar a voltar para aqui, não é um bom sinal. Eu gosto dessa média fazendo isso daqui e virando para cima, né? Então, aí você já tem fundos ascendentes e tal. Então, eu acho que isso daqui tem potencial para romper para cima, mas não pode ficar voltando muito, né? O setor de consumo, esse daqui está reagindo, fez aqui por causa da queda de juros, né? Mas a tendência é muito baixa. Então, assim, eu não me envolveria com compras nesse setor, tá? É esperar uma nova oportunidade de venda. O setor imobiliário. O setor imobiliário tem alguns ativos que estão bons, como direcional, por exemplo, né? Então pode dar alguma compra essa semana. Mas não vai em ativo que está para baixo, tá? Vai em ativo tipo direcional, plano e plano, esses caras Curi, que estão virados para cima, são esses que você tem que operar se você quiser comprar. O setor financeiro está se segurando aqui, mas olha, é isso daqui que está me fazendo não acreditar tanto no rompimento do índice, porque é difícil dele ir sem os bancos, né? E os bancos não reagiram. Então, está estranho esse movimento. E já o setor de utilidades, a semana passada nós falamos para ficar de olho que tinha compras e aí fizemos aí compras ED, CPLE, alguns ativos aí que foram bem na semana, né? Um belo de um rompimento aqui de bandeira, né? Então, muito bonito esse negócio aqui. Esse setor aqui pode dar oportunidades de compra essa semana também. Agora nós vamos aqui para as principais empresas do índice BOV, o Itaú, que está nessa consolidação. O Itaú, se ele conseguir vencer aqui esse topo,
ele vem testar aqui o topo da consolidação. Swing trade não está com bom risco-retorno, mas para day trade dá para operar comprado Itaú essa semana. Tá? O Bradesco continua fraquinho aqui, ele pode reagir a qualquer momento, né? Mas você vê que, olha só o tanto que o índice andou desde que... deixa eu colocar no semanal, né? Olha só o tanto que ele andou aqui desde que ele fez fundo, e olha só o Bradesco, né? No mesmo período. Está muito fraco, né? Então, se tiver oportunidade de vender, venda. A Sandy continua enroscada aqui, eu acho que ela pode cair mais. O Banco do Brasil está muito enroscado, né? Acho que é indefinição, né? O pessoal não sabe o que vai acontecer, governo, influência e tal, e está enroscado. Então, na dúvida, não faz nada. A Vale chegou aqui praticamente no seu objetivo. Eu acho que ela ainda tem potencial de ir mais, né? Mas agora, para mim, Vale, nós temos que ver o que acontece nessa região. Então, se ela vier aqui, marcar um topo e começar a descer, é porque ela não vai conseguir vencer, e aí você pode até entrar em vendas novamente. Se ela conseguir romper aqui, aí entra a temporada de compras. Neste momento, ele está numa região que está difícil de operar, tá? A Petrobras. Essa semana aqui não conseguiu ter força, a questão ela está duvidosa, então se isso daqui foi só um pullback e esse negócio virar para cima, aí tem compra. Fora isso, essa é a única operação que eu vejo em Petro, tá? A B3 continua aqui no fundo, eu acho que a B3 a qualquer momento ela pode reagir, mas ela está pressionada com esses anúncios aí da Bolsa do Rio de Janeiro e tal, então faz sentido ela estar aqui no fundo dessa consolidação. Se ela começar a reagir, o gráfico vai dar sinal. A VEG, olha, depois de ter feito o rompimento aqui, fez uma semana aqui lenta, né? Mas essa VEG aqui, eu gosto de compra se der uma oportunidade aqui em tempos gráficos menores, com stop mais curto, tá? A Magalu fazendo uma reação. A Magalu agora, eu acho que ela tem o potencial de fazer um movimento desse. Isso significa que eu vou comprar? Não. Eu vou ficar de olho em aonde ela vai parar aqui no meio do caminho para fazer uma nova venda. Tá? É a única coisa que eu falo sobre Magalu. E para finalizar, as nossas commodities, olha aqui, o milho está querendo perder fundo. Se perder fundo aqui, ele abre espaço para uma correção até essa região aqui dos 48. O boi continua na mesma região, se por um acaso ele marcar já marcou o topo, né? Mas se ele perder esse fundo aqui, aí nós temos venda no boi. A soja fez uma reação aqui, mas assim, em condições normais, para mim, teria uma compra aqui nessa soja, tá? Com um parcial aqui e alvo aqui em cima. Agora, todas as commodities estão meio rameladas, né? E a soja, eu esperava que ela ia fazer um rompimento aqui, até me envolvi com ela e ela devolveu tudo. Então, estou com um sentimento meio duvidoso com ela, né? E o café continua aqui na mesma região, precisa esperar romper para fazer compra, tá bom? Então, turma, o vídeo mais rápido, né? Sem o Momento Economês. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo formato. Se não viu o vídeo, eu vou deixar o do Momento Economês de ontem, eu vou deixar o link aqui no vídeo, né? Então, se ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Clica no sininho para receber as notificações. E se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar junto com a gente na sala ao vivo, Método DX, carteira VIP, que está bombando, link na descrição do vídeo aqui embaixo. Valeu, um abraço.